agora eu venho pra cá, porque quem que já tá aqui esperando, com esse sorriso, com essa simpatia e elegância. Querida. Eu acabei de lavar as mãos, desculpe. Você Muito tá bem? obrigada Como pela sua vai? presença aqui mais Imagina, uma agradeço vez. agradeço eu, obrigado vocês. Eu te assisto sempre aqui, pra mim é tão legal estar com você aqui na cozinha. Olha, o privilégio é meu, você é uma mulher tão bonita e tão simpática. Prazer, muito viu? obrigado, muito E ainda obrigado. mais, gente, pra fazer essa receita maravilhosa de torta xadrez. O que vai nessa torta xadrez, Olha, meu na amigo? verdade, é uma receita muito fácil. Ela não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Ela toda feita à mão e você vai ver que é uma massa muito versátil. Ótimo. E o detalhe xadrez é uma questão de finalização da torta, que deixa ela mais apetitosa, eu acho que fica lúdica, parece uma brincadeira que a gente faz. Linda, aliás, né? Maravilhosa essa torta incrível desse chefe tão especial que é o Osley José. Então eu já vou passar os ingredientes pra gente já daqui a pouquinho começar a aprender também a receita. Então, para o recheio, tá? Os ingredientes para o recheio, você vai precisar de um peito de frango, uma cebola, 2 dentes de alho, um tomate, sal e pimenta do reino a gosto, temperos secos a gosto, meia lata de milho, uma colher de chá de páprica doce, 2 colheres de sopa de azeite. Agora os ingredientes para a massa: 190 ml de leite, 190 ml de água, 90 ml de óleo, uma colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, 4 ovos. Precisa também de 600 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, 300 gramas de requeijão culinário. Gente, vamos começar então? Vamos lá? sim, vamos. Vamos começar pelo recheio, Tá. porque a massa ela é tão versátil que a gente vai falar bastante sobre ela. Eu estou trazendo esse recheio de frango porque é o que eu falo, o frango é meio lugar comum, assim, né? Todo mundo gosta de alguma coisa com frango, né? É prático, é fácil, Sim, é acessível. sim. Geralmente tem um franguinho congelado ali, né? É o meu caso. Eu sempre tenho peito de frango congelado. Na minha não desfiado. falta também. Né? Então nós vamos começar com o recheio. Então eu tenho aqui um pouco de óleo. O frango eu já cozinhei. Tá. Pode ser o peito de frango com osso ou sem. É um peito de frango de mais ou menos uns 410, 450 gramas, certo? Você vai cozinhar com os temperos que você gostar. Certo. E depois desfia. Eu não costumo jogar o caldo não, tá? Coloco a cebola. Deixa eu puxar aqui bem os ingredientes. Porque na casa da gente a gente faz assim, não é verdade? É verdade, chefe. O alho. É um tempero bem básico, né? A Sandrinha tá aqui do lado. Coloco aqui os Sandrinha, tomates. boa tarde. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Como é que você tá? Tudo bem? Tá? Bom programa pra você Oi, também. pessoal, tudo bem? Aqui distrador, tudo bem? Tudo, meu amor. Você quer comer um pouquinho aqui? Isso, por favor. Aqui o frango, que eu já trouxe desfiado, certo? Os temperos a gosto. Aqui eu tenho um mix de temperos de ervas. Vou acrescentar aqui a páprica, que pode ser picante para quem gosta. Ótimo. Certo? Sal com muito critério, porque o frango eu já cozinhei com sal, né? Bem pouquinho. Pimenta do reino. É porque eu acho que comida salgada é comida mal feita. Né? Eu acho que comida salgada é comida mal feita. É uma comida que você tem que ter muito critério, né? Porque o sal fica muito difícil de você... Então, dizem também, eu já ouvi falar, que quem faz comida salgada é porque tá apaixonado. Será? Eu ouvi falar isso. Será que confere, Sandrinha? Já ouviu falar isso? Eu já ouvi também. Que quem, né, quando saiu o salgado, eu falei, ih, tá apaixonado. Tem isso também, viu, chefe? Engraçado, você sabe que eu não estou mais na docência, né? Mas eu estive na docência da gastronomia por 17 anos, né? Sim. E os alunos sempre falavam, olha, mas se tudo tem peso, por que o sal não tem peso? Eu falei, porque, na verdade, a gravidade influencia muito. Um dia mais úmido, o sal pesa mais.
então você pode ser que use menos. Então não há termômetro melhor do que a ponta da sua língua. E tem o gosto pessoal também, Sim, né? Tem sim. gente que está acostumada com uma comida um pouquinho mais salgada, outros menos, enfim. Olha, o refogado é um refogado de 5, 10 minutos, porque aqui tá tudo cozido. Só tem o cru aqui, a cebola e o alho, que eu preciso dar gosto, né? Perfeito. No final eu coloco o cheiro verde, mas eu já trouxe o recheio pronto pra gente, tá? Tá ótimo. Então eu já posso apagar esse fogo aqui, é só pra gente perceber como é feito o refogado, né? E aí pode brincar muito nesse recheio. Sim, carne sim. seca, vai. Sim, carne seca desfiada, com um pouco de requeijão. Aqui, sabe, é muito comum a gente ter em casa pontas de frios, né? Sim. Sobras de frios. Sabe? Então o que que é interessante? Você tem sobra de frios, pica tudo miudinho, você entendeu? Mistura um tomate, alguma coisa. É uma torta que você vai ver, assim, olha, ela não é muito recheada. Por quê? Porque a massa é especial, entendeu? Então não é aquela torta assim muito recheada. É importante que você tenha as camadas bem distintas, né? Um legumezinho também Isso, ali. brócolis, fica divino. Ai, que delícia. Fica divino. Maravilhoso. Obrigado, Sandra. Vamos para a massa, Vamos então? para a massa, chefe. Então, para a massa, eu vou colocar os ovos, são 4 ovos inteiros. Certo. Tá? Vou acrescentar aqui o açúcar, são 4 colheres de sopa. Por quê? Porque o açúcar, ele vai corrigir essa massa, né? Ele vai... Ai, vai ficar doce? Não, absolutamente não. Não fica, tá. Mas ele vai corrigir essa massa e o que ele vai ser? Ele vai ser um excelente veículo para o recheio que você colocar, porque vai dar aquele contraste, né? Ótimo. Já acrescento aqui o óleo. Sempre use um óleo de boa qualidade, né? Assim, um óleo de milho, um óleo de canola, né? Um óleo mais delicadinho, né? Com sabor um pouco menos intenso. O sal, com cuidado. Olha, tudo na mão, tá? A água. Porque a água ajuda a desmanchar a gema. E por incrível que pareça, a água tem aquele efeito de tirar o cheiro do ovo. A água tira o cheiro do ovo, é. A água fria tira o cheiro do ovo. Mas, E perdão, tá em temperatura ambiente? tá em temperatura ambiente, né? Porque se você falar, água quente, não. Água quente para ovo é o pior que tem, porque aumenta muito o odor, né? Interessante. O leite também em temperatura ambiente. Esse é o leite integral mesmo? Sim, integral. E eu acrescento a farinha de trigo aos poucos. Tudo na mão, gente. Isso. Não vai precisar nem de batedeira, Mas eu posso nem bater no equipamento. liquidificador? Pode, mas eu acho que, por exemplo, não é todo o liquidificador que vai comportar a quantidade de farinha e de líquido que essa massa... Vai pesar muito. Você entendeu? Tá. E olha, bate na mão, não é o fim do mundo não, olha. E às vezes até estraga o liquidificador, dependendo, Sim, né? Às vezes sim. ele não aguenta. Você tem que ter um fouet, se você não tiver um fouet, são 2 garfos, né? Mas olha, não tem necessidade de bater muito, mesmo porque massa salgada e com fermento químico, não é bom bater demais, né? E agora eu tenho aqui o fermento. É fermento químico. Fermento para bolo. Para bolo. Para bolo, não é o fermento para fazer pão, né? Que é o biológico. É aquele fermento que vem nas caixinhas, nas latinhas antigamente, E a né? gente estava até comentando aqui, antes de começar a receita, o chefe estava falando que essa massa, ela lembra até a massa de um bolo. Exatamente. É chamado de torta, mas Sim. ela lembra a massa de um bolo, é isso? Agora vamos para a versatilidade dessa massa? Ah, gosto. Então, gosto. essa massa, por exemplo, sem o fermento, ela pode ficar refrigerada por até 12 horas. Você pode fazer a massa hoje, cobre com filme plástico, põe na geladeira, amanhã você mistura, passadas as 12 horas, coloca o fermento e monta a torta. Pode ser congelada? Não. Não. Crua, não, tá? Com esta massa, você faz aquelas panquecas americanas. Com a mesma massa? Com a mesma massa. Você vai pegar a frigideira de panquecas, pincelar com óleo ou manteiga, colocar uma porção da massa, fogo bem baixinho, ela vai subir. Quando ela dourar embaixo, você vira e doura. É uma massa neutra, maravilhosa para você comer com mel, com geleia, comer com presunto, Até com com queijo. recheios doces, então, com combina. ovos mexidos, enfim. É uma massa muito versátil. Que maravilha. Sabe aqueles hotéis americanos, você vai que tem aqueles muffins salgados, Sei. aquela coisa toda, É tipo um essa biscuit? massa? Exatamente. Você Chefe pega a do forminha céu. de muffin,
coloca com uma concha, põe na forminha, assa, polvilha um pouquinho de queijo ou orégano, o temperinho que você quiser. Ela é neutra, fica um pãozinho para você tomar no café da manhã, no lanche da tarde. Oh, meu Deus! E dessa forma, depois de assado, você pode congelar por até 90 dias. Que massa maravilhosa! E olha como ela fica bem elástica, linda e né? facinho de fazer também. Sim, muito, muito prático. Que legal, chefe. Essa é a muito versatilidade dessa massa, né? Então aqui eu trouxe uma forma, que é uma forma de alumínio, tá? E se observa que eu sempre gosto de colocar uma folha de papel manteiga embaixo. Tá. Né? Eu unto a forma, coloco uma folha de papel manteiga, por quê? Porque essa forma não é fundo falso. Ah, E quando eu for desenformar essa torta, ela vai soltar facilmente. perfeito. Então primeiro você unta, depois o papel manteiga. Depois o papel manteiga, né? Então agora aqui eu venho com parte da massa, é uma montagem simples, né? Olha a beleza dessa massa, olha. Que linda! E ela vai ficar fofinha, então mais fofinha, né? Muito leve, né? Muito leve. Uma massa muito leve. Distribuo aqui parte da massa e agora eu venho com o recheio que está frio, tá? Certo. O recheio que eu fiz, que está frio, e vou distribuir o recheio com o auxílio de um garfo, olha. Você percebe que não é uma quantidade absurda de recheio, tá? Sabe o que me lembrou essa torta? Eu não sei se ainda as pessoas costumam fazer isso, mas antigamente a gente ia na casa de alguém, a gente levava um prato. Ah! Levava, né, uma torta, aquela torta de liquidificador, Sim, né? sim, muito sim, assim, sim. usada e feita, principalmente na década de 90 aí. E essa torta me lembrou isso. Você imagina você chegar na casa de, né, de alguém que você gosta, levando uma torta como essa? Eu acho a coisa mais Agora eu linda, eu acho preciso um carinho. É maravilhoso, Não né? Eu acho que bolo, torta, coisa que é feita em casa, é o princípio da hospitalidade, né? É a mão que ela vai oferta, mas na forma de um carinho, né? É isso. Né? Eu acho que a mão pode ir vazia, claro que pode, porque o coração está indo junto, né? Mas se tem um bolo nessas mãos, tudo fica meu melhor, Deus, não é? Ah, mas não tenha dúvida, Não gente. é? Não tenha Então, dúvida. mas você sabe que essa receita eu gosto, né? Porque você falou assim, pode fazer na batedeira? Pode. Pode fazer no liquidificador? Pode. Mas eu tenho uma preguiça de levar tudo isso depois. Olha, eu conheço muitas pessoas, inclusive eu estou inclusa nessa turma aí, que tem às vezes preguiça, né? E não é nem preguiça, fala, gente, eu vou perder tempo, é muita coisa, né? Você termina uma receita que ela pia, né? Sim. E olha, aqui é tudo na mão, né? Tudo e olha, a fácil, massa, isso é a gente muito vem bom. em fio nesse sentido, olha. Para em evitar que o recheio suba. Eu Tá. não quero que o recheio suba. Então, se eu depositar a massa dessa forma, o recheio não vai subir. Não tem perigo do recheio subir, olha. Certo. Eu venho com... Porque se eu coloco tudo pelo meio, o que acontece? O recheio sobe, entendeu? Entendi. Então, e bem Pronto. com cuidado, devagarinho. Isto. Dá uma limpadinha aqui. E agora vamos dar o acabamento da torta, né? O xadrez, no caso. Tá. Então aqui a gente tem o requeijão culinário, tá? Nós temos o requeijão culinário. Eu vou marcar aqui, olha. Venho. Ah, você marca com o requeijão. Isso. Faz o desenho com o próprio requeijão. Isso, ó. Que Quando demais. chegar aqui, você bate na beirada. Tranquilo. Não é difícil. Ó. Eu imaginei que você, enfim, em algum Não, ó. momento Chegou na ponta, usava bate. faca. Não, olha aqui, ó. É com o próprio requeijão. Que legal. E o truque é você chegar na ponta da forma e bater. Ó, você bate aqui, ela corta e ela não fica enviesada, né? Legal demais. A Luciana falou assim, ó, essa torta eu adorei, vou tentar fazer com salsicha. Será que dá certo? Olha, eu sou suspeito que eu gosto tanto de salsicha. Alguma coisa fica ruim, né, com salsicha? Acho difícil, só se não gostar da salsicha, né? E aqui Mas a gente boa faz. ideia, boa ideia. Claro, a gente faz o xadrez. Um refogado de salsicha bem gostoso, por que não, né? É isso aí. E a Adriana também pergunta qual é o aro da forma? Essa aqui, 23,5. 23,5. E pode ser na fundo removível. No Pode caso ser na dessa fundo não removível, se for, claro. fica mais fácil também, né? Aham. E essa massa dá pra fazer waffles? Pergunta a Ângela. Então, ele não fica crocante. Ele não fica crocante. Ele é macio, a pegada Então, do macio, né? A gente está com tempo, eu vou explicar para ela. Tá. Se ela fizer waffle, para fazer waffle, ela tem que fazer por 2 cocções. Então, primeiro ela assa, espera esfriar,
refrigera, depois de refrigerado, ela pincela com manteiga e volta no forno para fazer a casquinha crocante. Uma boa opção também. Mas dá, claro que dá. Porque dá para congelar também. Sim. Depois da primeira vez que você assa, congela. Aí quando for usar, forno de novo. Prontinho. E temos uma torta xadrez. Aqui. É lógico que com mais lindo. tempo você faz o xadrezinho menor, que nem eu fiz aquela, né? Tá. Mas o efeito eu acho que é mais interessante. Com certeza, chefe. Tá bom? Que legal. Eu adorei o jeito que você fez, a técnica que você trouxe. Eu tenho uma pronta aqui. Vamos ver? Vamos agora. Vamos lá. Tem aí, Sandra? Por favor. Deixa eu passar para a Sandrinha essa. Tá. Esses legal. potinhos pode tirar? Deixa por aqui? Pode tirar. Pode? Pode. Obrigado. Mas então, essa massa, eu acho que além de usar ela para essa torta, a versatilidade que eu acho que é interessante, né? Você não ficar preso, por exemplo, à forma. Quer que tire esse... Pode ser. Isso, obrigado. Você não fica preso à forma, né? Entendi, chefe. Então aqui eu tenho uma faca. Ai, que cheiro maravilhoso que veio agora. Uma faca de serra. E tá crocante em cima, que eu tô Tá. ouvindo um crack-crack aí. Sim. Porque ela tava no forno, né? Isso. Aí, como essa massa é muito versátil, a Anne pergunta o seguinte, se dá pra fazer empadinha, quiche. Dá, tudo Dá que você também? quiser colocar na forminha, você pode colocar. Olha aqui, ó. A camadinha do recheio, olha. Olha que Né? linda! Seja bem-vindo ao mundo encantado de E essa vocês. mesa, gente, Não, é olha demais. isso, que obra de arte. Espero que vocês O que gostem. eu mais amo é o tom de cabelo do Osley José. Quero chegar nesse tom. É Estamos falando da lindíssimo. pauta de Falamos cabelo. sobre isso hoje, Osley. É. Você sabe que o cabeleireiro uma vez falou assim, olha, vamos fazer uma tintura. Na época eu trabalhava numa outra emissora, né? Que fazia... Porcaria outra, ó. Ó, a boa é aqui, aquela. Por isso que eles queriam atingir Mas seu acho que cabelo. você não era nascido nessa época. Era na Tupi? Não. Onde era, Osley? Onde era? Não, não Osley? vai falar que agora eu falei que não. Aí veio aquela coisa, não, porque tem o direito da imagem, o seu contrato tem direito de imagem, aquela toda, eu vou tingir o cabelo. Eu falei, querido, traga o advogado, que isso é uma coisa que eu não vou fazer, é tingir cabelo. Porque começou, você não para mais. É verdade. Aí, com 20 anos, eu já tinha uma mecha de cabelo branco. Tá Aí que eu nem fui- sua torta. Começou a comer, não para mais. Muito gostosa. Muito mesmo. Parabéns. Como é que eu vou falar, como é que eu vou descrever essa massa? Que bom. Muito gostosa mesmo. E assim, o açúcar que ele coloca dá um equilíbrio perfeito, mas fica tão gostosa, chefe do céu. Que presente, hein? Que Parabéns. bom. Muito boa mesmo. Muito gostosa. Levinha a massa, né? E bem versátil, né? Muito. Agora, a mesa de Páscoa Boa, né? é porque a gente já está na segunda semana da Quaresma, e logo é Páscoa, né? Então, vamos imaginar que você vai almoçar fora no domingo de Páscoa, né? Espera as pessoas que vão vir na sua casa depois com uma mesa de bolo, né? Bolo é princípio de hospitalidade, uma torta, um pudim de pão, uma coisa engraçada, uma, né? Você trouxe o pudim de pão, inclusive, né? Que é esse daqui. É. Que eu tava dizendo pra você fora do ar, né? Fala, que foi legal Então. que você me falou. Eu tenho Olha que costume. bonito, olha que bonito. Lindo, Eu né? tenho o costume de comer o pão francês e tiro todo o miolo. Né? E aí o pão de 50 gramas cai para 20. Tá. Aí eu vejo aquela quantidade de miolo e eu venho de uma família, por exemplo, que comida não é lixo. Lógico. Né? Eu venho de uma família que comida nunca foi lixo, né? E eu sempre comecei a guardar. Primeiro eu guardava para os passarinhos, daí depois eu comecei a guardar, colocar no Você freezer. não gosta do miolo, é isso? Não gosto come. do miolo, Ah, não eu gosto. É. Aí eu começo a colocar no freezer. Aí um dia falando com uma nutricionista, ela falou, olha, em vez de você fazer uma sopa com batata, faz uma sopa de frango. Em vez de você engrossar o caldo com batata ou com arroz, põe esse miolo que você tá lá no freezer. E bate no liquidificador com caldo, já fica uma sopa cremosa, vai dar mais... Muito legal. Mais Ou faz encorpado. pudim. Faz pudim de pão. Mistura depois com a própria carne moída, faz uma almôndega com menos carne, mais leve, mais suave. E essa sauce, inclusive, se você abrir o freezer da minha casa, tá cheio de miolo de pão guardado. Muito bom. Até aquele pãozinho que tá começando a murchar, Sim. você vê que ninguém vai comer, Vai pro freezer. já congela e usa aqui, ó. Faz Achei farofa. maravilhoso. Faz Farofa. farofa. É muito bom. É gostoso mesmo, hein, farofa de pão. Nossa, Não é bom. delícia. É que na minha casa não sobra miolo. Eu gosto do miolo. Ah, eu também. Eu Eu como adoro tudo miolo. também. Eu engraçado. gosto demais do miolo. Eu gosto da casquinha do pão. Eu sou desse. Eu não. Até que quando você vai naquelas padarias que o pão ele é muito durinho por fora,
sabe? Sei. Eu gosto daquele que é bem macio. E você gosta do dourado ou do Dourado. do dourado? Eu Dourado também, macio. Pãozinho douradinho. Mais clarinho? Mas se você perguntar, eu sempre pergunto, né? A gente fala assim, é pãozinho mais moreninho, mais clarinho. E tem aquela da patrulha do politicamente correto agora pra tudo e tal. Aí eu falo, pão moreninho, né? E aí, um dia eu sempre pergunto para as atendentes, o que sai mais? Ela fala assim, sempre o moreninho sai mais. O povo Acho que é o gosta mais do preferido. moreninho. Gosto do moreninho. É o preferido. Agora, esse chefe que é o preferido, né, de muitas pessoas, você pode encontrá-lo no Instagram, @osley, com Y, tá? @osleijosé. @osleijosé, para você conhecer ainda mais o trabalho desse chefe maravilhoso. Sim, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigada, Slay. Osley!